A paz do Senhor Jesus, sejam muito bem-vindos ao canal O Caminho Eficaz, aqui no nosso quadro Ansiolíticos da Fé, onde nós temos um momento aqui de reflexão, um momento de palavra, um momento de oração e junto unimos a nossa fé num só propósito, num só espírito. Quero dizer que estou muito feliz com você que está aí do outro lado, que clicou nesse vídeo para ouvir essa mensagem. Eu tenho certeza que Deus ele tem uma palavra para você. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, vai ser um prazer receber você aqui. Deixa o seu like e compartilhe com alguém que está precisando ouvir uma palavra de Deus, uma palavra de conforto, de ânimo. Eu tenho certeza que vai fazer diferença na vida dessa pessoa. Amém? Eu quero ler com vocês aqui, se vocês estiverem com a Bíblia aberta, ou se você já estiver aí, escutando no horário que a gente posta, nas 10h30, você já está deitadinho aí, pronto para dormir. Então apenas ouça aqui a palavra do Senhor. Mas se você quiser acompanhar, eu vou ler aqui no livro de Isaías, no versículo 38, a partir do versículo 1. Isaías, capítulo 38, a partir do versículo 1, onde nós vamos falar aqui sobre a enfermidade de Ezequias e a sua cura maravilhosa. Amém? Vamos ler. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele o profeta Isaías, filho de Amós, e disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor e disse: Senhor, peço-te, lembra-te agora de que eu andei diante de ti em verdade e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: Vai e diz a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Que palavra maravilhosa! A história de Ezequias, esse capítulo aqui em específico, é algo que restaura muito a nossa fé, que nos traz muita esperança. O rei Ezequias, ele era filho do rei Acás. O rei Acás, ele foi um rei totalmente ao contrário da vontade de Deus. Ele fazia tudo aquilo que não agradava o Senhor. Adorava ídolos, fazia o povo pecar, enfim, era um caos ali como o reinado dele ali no povo de Israel. Porém, o rei Ezequias foi totalmente diferente do seu pai. Tudo aquilo que o seu pai fez de ruim, o rei Ezequias ele veio convertendo, ele veio quebrando altares, ele veio desfazendo toda a obra má que o seu pai Acás tinha feito. E ele era um rei que agradava o Senhor. Até se você for ler em 2 Reis 18:5, diz assim: confiou no Senhor Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve rei semelhante entre todos os reis de Judá. Ou seja, a Bíblia deixa bem claro que não teve um rei semelhante ao rei Ezequias. Ezequias era um homem que agradava o Senhor, que confiava no Senhor. Quando veio ali Senaqueribe contra ele, zombando de Deus, zombando do povo, ele não foi com carros e cavalos na força do braço. Ele foi, se humilhou diante do Senhor e o Senhor concedeu vitória. Ou seja, era alguém com um coração íntegro, um coração ligado a Deus. Mas diz a palavra do Senhor aqui, nesse capítulo 38 de Isaías, que o rei Ezequias ele adoece. A Bíblia não fala se era uma ferida, a Bíblia não fala qual era o tipo de enfermidade, se a gente for trazer para os dias atuais, se era um câncer, se era uma úlcera, se era, enfim. A Bíblia ela não relata qual era a enfermidade de Ezequias, mas fala que manda Isaías até Ezequias e manda falar para ele: olha, põe a tua casa em ordem, porque você
não vai viver, você vai morrer. Imagine você servir a Deus com fidelidade e integridade e de repente Deus usar alguém para falar para você no momento que você está ali de dor, acamado, cabisbaixo, porque a enfermidade ela bate muito a vida da gente. Imagine você, em vez de você receber um profeta na tua casa para receber uma palavra de conforto, ele vem e fala para você, ó, essa enfermidade sua, ela não é para você, não vai ser curada, você não vai continuar vivendo, mas você vai morrer. Irmãos, é de abater a alma, porque você já está numa condição tão desfavorável e tudo que você precisa é de uma palavra de conforto, é de um apoio. E vem um profeta de Deus, porque essa época era assim um profeta de Deus. Hoje em dia, infelizmente, tem muitos falsos profetas, mas nessa época, quando Deus realmente levantava um profeta, o que ele falava estava falado. Hoje muitos se intituem profeta, diz que Deus levantou, né? Mas isso é outro assunto. Mas aqui realmente nós estamos falando de um profeta de Deus. E ele vai e diz isso a Ezequias. E Ezequias toma isso como um decreto, como certeza, porque ele sabia de onde estava vindo a mensagem, ele sabia da fonte. Ele sabia que Isaías era um homem de Deus. E o que Isaías falava, estava falado. O que Deus mandava por Isaías, estava dito. Mas aquele homem, ele poderia, muitas das vezes, como a gente faz, aceitar e dizer, quer saber, já que eu vou morrer mesmo, e ficar ali acamado, se lamentando, chorando, entristecendo. Mas como outras vezes o rei Ezequias, ele procurou a Deus na sua dificuldade, dessa vez ele não fez diferente. Diz a palavra do Senhor que ele volta o rosto dele para a parede e faz essa seguinte oração: Ah, Senhor, peço-te, lembra agora que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito. Olha que lindo, com coração perfeito. E fiz o que era reto aos teus olhos. Irmãos, foi uma oração. Às vezes eu sou totalmente a favor da pessoa que consegue orar 1 hora, 2 horas, 3 horas. Como diz o ditado, quanto mais oração, mais bênção. Mas você vê que muitas das vezes, irmãos, uma frase dita do fundo do seu coração, da sua alma, 100% sincera, ela pode mudar uma sentença divina. Uma frase vindo direto do seu coração com sinceridade e integridade diante do Senhor, ela pode mudar um decreto divino. E talvez eu esteja falando com você que não esteja acamado, enfermo, passando por algum tipo de enfermidade no corpo, mas talvez você esteja literalmente assim, mas de forma espiritual, de forma emocional, de forma mental, porque nunca se ouve tanta gente sofrendo de ansiedade, depressão, que são as duas doenças maiores que existem hoje na face da Terra, no sentido de diagnóstico. Nunca se teve tanto diagnóstico de depressão, de ansiedade e tantos outros transtornos mentais. Que isso mexe com a nossa mente, mexe com o nosso corpo em geral, porque tudo que está ligado à mente, ele interfere no corpo. E talvez eu estou falando com você que está cansado, sobrecarregado. E aí, o meu intuito aqui não é dizer para você que você vai morrer nessa situação, mas é dizer que através de uma atitude sua, a sua vida pode mudar completamente. Uma atitude sua diante do Senhor pode mudar a sua vida completamente. Será que você tem se entregado à circunstância? Ou será que você, mesmo na sua pouca força, você vê aqui que Ezequias, ele não orou nem 5 minutos. E eu não estou dizendo que eu sou contra a oração prolongada. Não é isso. Se você consegue orar, quanto mais você orar, irmã, que Deus te abençoe. Eu estou dizendo o seguinte: será que você tem pelo menos falado com o Senhor? Porque muitas das vezes a gente fala, eu não tenho força para orar. Então conversa com Deus.
Porque talvez você tenha força de conversar com o esposo, com a esposa, com o amigo. Ou talvez você não está tendo força para conversar com ninguém mais. Mas você não pode se cansar de Deus. Você não pode se cansar de buscar o Senhor. Você não pode se cansar de lembrar do Senhor e que Ele é a sua salvação. Eu sei que há coisas na nossa vida que nos abate de uma forma que chega a atingir o físico. Não é só a canseira da vida, chega a vir aquele enfado no corpo, aquele peso. Mas eu quero trazer uma palavra para você nesta noite, ou se você está me ouvindo de manhã, à tarde, eu não sei. Mas essa palavra chegou para dizer para você em quem você tem confiado. Quando chega a tentação, quando chega a angústia, quando chega a enfermidade, quando chegam os problemas da sua vida, com quem você tem falado? Será com seu amigo? Com a sua mãe? Com seu irmão da igreja ou irmão de sangue? Com um primo? Com um colega de trabalho? Eu não estou dizendo que é proibido, desde que essa pessoa seja uma pessoa de confiança e realmente vá te ajudar, vá te orientar para o bem. É claro que nós temos que ter alguém para desabafar, para dividir a nossa carga. Mas não tem ninguém que tem o poder de ouvir e mudar essa situação como Deus. Alguém pode chegar para mim, desabafar as mágoas, desabafar a dor, e eu posso orientar, olha, vá a Deus, porque eu não tenho solução. Mas o Senhor, Ele tem solução. E talvez Ele permite coisas na nossa vida para saber aonde está o meu coração, o seu coração, aonde está a confiança que a gente tem colocado. Aonde essa confiança? É no médico? É no advogado? É no amigo? É na esposa? É no esposo? Em quem você tem colocado a sua confiança? Quando as coisas apertam, te oprime, te faz chorar, amargurar, em quem você tem recorrido? Porque eu digo uma coisa para você, só o Senhor tem solução para a sua vida, para a sua dor, para o seu problema, para a sua dificuldade. Não tem ninguém que possa te ajudar como o Senhor pode ajudar. Ah, irmã, mas eu faço terapia. Muito bem, continue fazendo. Terapia é muito bem-vinda. Não é pecado você fazer terapia, procurar um psicólogo. Ah, irmã, mas eu tomo medicamento. Se necessário for, mas eu quero dizer uma coisa para você. Psicólogo, remédio, nada supera o que Deus pode fazer na sua vida. Deus, Ele quer mudar essa situação que você está passando, de dificuldade, de amargura, de dor, de cansaço na alma. Deus, Ele quer mudar, mas Ele quer ver uma atitude sua. E olha que a gente arruma desculpa, mas o que eu tenho que fazer? Orar, jejuar, correr ali, correr aqui? Não, calma. Ezequias não fez nada disso. Eu não estou dizendo, volto a dizer, eu não estou dizendo que você não tem que orar, que você não tem que jejuar, que você não tem que ler a palavra. Muito pelo contrário, você deve fazer isso. Mas muitas das vezes a gente acha que precisa fazer tanta coisa para Deus agir, e a única coisa que Deus quer é um coração sincero. É uma palavra saindo do fundo da sua alma. É um grito de socorro que sai dentro do teu coração. É uma simples atitude que pode mudar o destino da sua história. E talvez, olha para você ver que Ezequias estava em desvantagem da gente, porque uma coisa é a gente receber uma sentença do advogado, olha, não tem jeito essa causa, de um juiz, o juiz falar, não recorre que não vai dar mais solução, de um médico que falou, olha, essa enfermidade, daqui a uns meses você vai morrer. É diferente você receber uma sentença humana do que você receber uma sentença de Deus. Uma sentença humana, o Senhor, Ele pode mudar no estralar de dedos. Mas quem pode mudar a sentença de Deus?
Então, Ezequias estava numa desvantagem muito grande aqui com relação a nós. Mas essa palavra não veio para você para Deus dizer, olha, você vai morrer nessa situação. Não. Ela veio como exemplo de quando nós entregamos o nosso coração, a nossa vida, os nossos problemas, as nossas amarguras, as nossas dores, as nossas dificuldades ao Senhor. Ele pode mudar algo impossível na sua vida e te fazer feliz. Será que você crê nisso? Que Deus ele pode mudar a situação da sua vida? Será que você tem recorrido a tantos lugares e tem se esquecido da onde que você é o único lugar que tem que recorrer? Deus ele te ama. E ele não fez ele não fez você para viver numa vida de sofrimento contínua. E quando eu digo contínua, é porque a gente que serve a Deus, vamos sim passar por momentos de dor, de lágrima, de aflição. Deus vai permitir coisas difíceis acontecer na nossa vida, mas ela passa, é um tempo, é uma provação, é um momento. Mas há pessoas que estão numa vida miserável há anos e anos e anos e anos. Deus ele não tem isso para você. Ah, irmã, tem 10 anos, tem 15 anos que eu tô numa depressão, tem não sei quantos anos que eu tô num problema. O que tá travando esse problema como diz a palavra, me fugiu a palavra aqui, mas enfim, o que tá atrapalhando desse problema ter solução? Ser solucionado, essa é a palavra que eu ia usar. O que tá atrapalhando? Então, às vezes, a gente coloca a culpa em tantas coisas na nossa vida. Ah, minha infância, sofri isso. Ah, um dia eu passei por isso, me traumatizei. E isso. Eu não estou dizendo que nada disso é importante e que nada disso é irrelevante. Não é isso que eu estou dizendo. Mas existe alguém que isso não é nada para ele. E que ele pode transformar a sua vida como ele já transformou a de milhares de pessoas. Deus vem, através de Isaías 38, dizer para você, tome uma atitude de fé na minha presença. E aquilo que está errado, aquilo que está te ferindo, que está te amargurando, que está uma luta contínua, que não passa com nada, vai ser solucionado. Tome uma atitude de fé. Hoje, através de Isaías 38, Deus está dizendo para você, tome uma atitude de fé. E você vai ver que as coisas vão começar a mudar na sua vida. E talvez de forma instantânea. Porque se a gente ler aqui, continuar lendo, ó, ele faz essa oração, que eu li quase agora há pouco. E aí após ele fazer essa oração, já vem o versículo 4. A oração dele é versículo 3. Vem o versículo 4. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo, vai e diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Acho que Isaías ainda estava ali no palácio, ali indo em direção ao portão. O que é que precisa ser acrescentado na sua vida? Na de Ezequias foi 15 anos. O que na sua vida precisa ser acrescentado? Eu não sei, mas eu sei que Deus ele tem esse acrescento para a tua vida e para a tua alma. Amém? Que Deus te abençoe. Eu quero fazer uma oração aqui por você, para que Deus venha te dar paz, e para que você venha ter força, para que nem se for você falar uma frase diante de Deus com sinceridade, retidão e do fundo da sua alma. E eu tenho certeza que Ele tem vitória para a sua vida. Quero orar por você. Senhor Jesus, eu quero orar pela vida dessa mulher ou desse homem que está me ouvindo. Eu não sei, Senhor, qual é a enfermidade dele, qual é a enfermidade dela, mas o Senhor sabe, o Senhor conhece, o Senhor sonda. Deus, essa palavra não chegou na vida dessa pessoa em vão. Chegou para
alegrar, para trazer esperança para essa vida. Senhor, em nome de Jesus eu te peço, abençoa grandemente a vida dessa pessoa e que ela venha ter pelo menos força para falar uma frase com o Senhor. E eu sei que o Senhor vai chegar na vida dela com solução, com vitória, com bênçãos. E essa vida contínua de amargura vai embora e o Senhor acrescentará a ela anos de felicidade, de alegria, de conquista, de vitória, se ela voltar para o Senhor e ter uma atitude de fé na tua presença. Senhor, visita a casa. Eu não sei se o problema é na casa, se é no serviço, mas visita a casa dessa pessoa. Seus filhos, filha, esposa, esposa, ou se ela mora sozinha, venha ficar no lar dela, Pai. Também se morar com a família, more com esse lar. E que a tua paz, que excede todo entendimento, venha fazer parte da vida dessa pessoa a partir de agora. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde. E que essa palavra venha ser um bálsamo, um conforto no seu coração. E que daqui uns dias você possa estar com um sorriso no rosto, agradecendo a Deus pela sua vitória. Se você ainda não é inscrito no canal, te lembro de novo, se inscreva, é um prazer ter você aqui, compartilhe com alguém. Olha, eu vou ser bem sincero com você, é mais importante para mim você compartilhar do que se inscrever no canal ou deixar seu like. É claro que as outras duas coisas é indispensável, mas eu prefiro que você compartilhe, para que vidas venham a ser alcançadas, do que o like ou a inscrição no canal. O compartilhamento para mim é muito importante. Então, se você puder fazer isso, sentir no seu coração, que Deus te abençoe e que essa palavra venha chegar a mais vidas, em nome do Senhor Jesus. E se o Senhor nos permitir, estaremos aqui em breve, mais uma vez, para falar do amor de Jesus Cristo. Amém? Até a próxima, se assim o Senhor nos permitir.